Pequeno sou, tão frágil, indefeso e carente de um cuidar. Um pecador, tentado a viver por mim mesmo e tropeçar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti. Pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és ator e forte, eu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim. Que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Toma-me com tudo que sobra do pra mais perto vai. Pois vale mais um dia junto a ti do que 1000 em qualquer lugar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti. Pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és ator e forte, eu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti, menos de mim. Que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Bem mais de ti, menos de mim. Bem mais de ti e menos de mim. Bem mais de ti e menos de mim. Bem mais de ti e menos de mim. Bem mais de ti, menos de mim. Bem mais de ti e menos de mim. Bem mais de ti, menos de mim. Bem mais de ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és ator e forte, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim. Que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Você que está reunido em sua casa, convido você mais uma vez a convidar um amigo para que este possa ouvir a palavra do Senhor, tá certo? Então, amados irmãos, eu quero aqui hoje compartilhar com você o texto que está aqui em João, no capítulo 6, o Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 22, e aí eu quero orar, tá certo? E pedir a direção do Senhor para este momento, certo? Para que o mesmo possa se fazer valer na sua vida. Não adianta nada a gente estar aqui e pregando essa palavra, não adianta nada você estar ouvindo essa palavra se o Espírito Santo não agir. E a gente precisa orar pedindo o poder dele para que ele possa agir, né? Para que ele possa abrir o seu entendimento, porque o entendimento dessa palavra não vem meramente pelo intelecto. O entendimento dessa palavra, ele consiste em uma iluminação vinda do Espírito Santo para que você possa compreender, tá certo? Então isso é sobrenatural, vem do alto, isso
explicado pela ciência, essa compreensão das Escrituras Sagradas, porque isso aqui não é um livro qualquer. Isso aqui é a palavra de Deus que vem do alto, tá certo? E veio do alto. Então, baixe sua cabeça. Amado Deus, eu quero, Pai, mais uma vez glorificar o Teu nome. Quero, meu Senhor, aqui, Pai, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu poder, da Tua misericórdia, compartilhar a Tua palavra, meu Deus, e que esta possa, meu Deus, penetrar os corações amados, os corações feridos, os corações famintos hoje à noite, os corações sedentos, meu Deus, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, que esta voz possa encontrar um coração, meu Deus, que se permita penetrar, meu Deus, a Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado, nós te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Então, amados irmãos, texto que se encontra lá em João, no capítulo 6, diz assim, no verso 22... No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido só. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíade perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurai não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creai naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deu-lhe a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Deus abençoe sua vida. Então, amados, eu quero aqui falar um pouco, explicar um pouco esse texto. Esse episódio se narra pouco tempo depois da multiplicação de pães e peixes. E pouco tempo depois de Jesus ter andado sobre o mar. E a gente vê aqui Jesus num diálogo e um discurso com a multidão daqueles que experimentaram o milagre da multiplicação dos pães e peixes.
certo? Esse povo aqui foram pessoas que haviam comido do pão que ele tinha multiplicado lá na sua multiplicação. E aconteceu que o povo parece que estava com fome de novo. O povo ficou procurando Jesus e não achando, viu só os discípulos. Ficaram procurando por todo canto e pegaram barcos e atravessaram o mar e foram atrás dele, lá em Cafarnaum. Porque Jesus morava em Cafarnaum. Tinha sua casa em Cafarnaum. Jesus estava para lá. Chegando lá, eles, encontrando o mestre, queriam ali procurando ele com uma motivação errada do coração. Mas Jesus queria mostrar outra coisa para eles. E sabe, eu creio que na vida a gente tem muito disso, sabe? Desse coração enganoso. Esse coração que busca as coisas daqui da terra. A multidão sempre foi complicada nas Escrituras. A multidão sempre atrapalhou, sempre foram pessoas que sugaram do Mestre, sugaram de Jesus. Né? Sugaram no sentido de ensino, de desgastar aquilo que ele tinha para dar. E aqui não é diferente, porque eles são pessoas que haviam recebido bênçãos materiais e estavam atrás de bênçãos materiais. Estavam seguindo Jesus por interesses humanos. E aí, aqui nessa passagem existe alguns contrastes que eu queria relatar aqui, entre os interesses humanos e os interesses de Deus, os interesses de Jesus e os interesses de Deus. João ele escreve esses textos na intenção de relatar para os seus ouvintes, que eram os crentes de Éfeso, da cidade de Éfeso e circunvizinhança, para mostrar que Jesus era Deus. E Jesus está tentando o tempo todo mostrar que ele é Deus através dos seus sinais. Inclusive no Evangelho de João, o Evangelho narra 7 sinais que vai demonstrar que ele é Deus. 7 é símbolo de plenitude. Né? Então, e aqui Jesus está fazendo o mesmo. Jesus acabara de praticar 2 sinais. E com eles, Jesus tinha praticado um, que era a multiplicação dos peixes. E interessante que eu queria relatar aqui o contraste entre o interesse humano e o interesse de Deus. Primeiro que os interesses humanos, eles fazem o homem labutar por aquilo que perece. Desgastar todo o seu esforço por aquilo que perece. Dos versos 22 ao 27 nós vemos isso. Existiu todo um esforço. Esses homens, eles pegaram os barcos que tinham lá na beira do lago e foram em busca de Jesus, procurando por todo canto. Quando encontraram, ele diz: Mestre, quando chegastes aqui? E aí Jesus, compreendendo o intento do seu coração, ele disse: Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Labutai, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, enquanto esse povo está labutando aqui, está trabalhando por interesses humanos, pela comida,
Porque eles queriam que Jesus, queriam um rei, um Messias, que multiplicasse pães para eles todos os dias. Queria que Jesus os sustentasse. Porque, de certa forma, aqui era um tempo de muita opressão, um tempo em que o governo romano cobrava impostos altíssimos dos judeus. Eles eram oprimidos e havia muita pobreza, muita opressão econômica. Muita pobreza, muita fome. E esse pessoal queria resolver esse problema da fome assim. Levantando um rei político. Um rei que daria tudo que eles estivessem precisando de forma material. E eu creio, irmãos, que hoje tem muita gente buscando a Deus com essas intenções. Tem muita gente atrás da bênção e não do abençoador, não é verdade? Tem muita gente buscando a Deus por aquilo que Ele pode dar e não por aquilo que Ele é. Isso é uma motivação errada que Jesus ele confronta veementemente nas Escrituras. Porque Jesus ele opera sinais não é simplesmente, claro, também para matar a fome do povo, mas simplesmente para que esse povo entendesse que ele era Deus. O objetivo dos sinais eram esse. Sinais já está dizendo, está sinalizando aquilo o qual que a pessoa é e deve ser. Mostra-se. Está mostrando alguma coisa. Então, ele estava sinalizando aqui que ele era Deus. Porque o Filho confirmou com o seu selo. E aí, a gente vê também aqui pessoas com interesses humanos. Os interesses humanos ele faz... Aliás, enquanto as pessoas buscam interesses humanos, Deus oferece valores eternos. Porque Ele diz trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste a vida eterna. Deus estava dizendo para que buscasse Ele pelo que Ele era. Porque Ele, o Cristo, Jesus, Ele poderia dar muito além da comida que eles comem no dia a dia. Que é justamente uma necessidade básica do ser humano. Comer e beber. Mas o que Jesus tinha para dar eram valores eternos. Jesus ele trabalha para levar as pessoas para a eternidade. E não simplesmente para encher o ventre, encher o bucho, a barriga. Não é? Mas a pessoa com seus próprios interesses busca encher o seu próprio ventre. O Deus deles é o seu ventre, como diz lá em Efésios. Não andei como andam os gentios na vanidade dos seus pensamentos. Porque o Deus deles é o ventre. E aí em seguida, a gente vai notar que os textos mostram que quem anda com interesses humanos busca fazer sempre algo pela a justificação. Porque aqui no verso 28 eles dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? O homem, nos seus próprios interesses, ele sempre busca fazer algo no seu coração religioso para que ele seja justificado diante de Deus. Percebe? Se você olhar todas as religiões, todas, com exceção do Evangelho, mas todas as religiões elas são legalistas. Elas buscam, faz com que o homem busque atingir, ganhar o reino de Deus através das suas obras, através daquilo que o homem faz. Você pode buscar em qualquer religião, é isso que você vê. Mas quando você olha para o Evangelho, Deus oferece outra coisa. Deus, ele oferece de graça, pela fé somente. Porque no verso 29 ele vai dizer:
Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Resume-se só nisso. Simples. É de graça, não paga nada, não tem que fazer nada. Simplesmente crê naquele a quem foi enviado. O homem, enquanto o homem busca rodeios, aí Deus cria um atalho. Porque enquanto as religiões pregam que é o homem que tem que ir ao encontro de Deus, o Evangelho prega Deus vindo ao encontro do homem, vindo buscar e salvar o que se havia perdido. Então o Evangelho é Deus vindo até o homem. O homem não tem que fazer nada, somente crer. Jesus está declarando isso. Que as obras de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, creiam em mim, porque eu vim até vós. Eu fui enviado de Deus. Eu não nasci, eu já era desde o princípio. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Então, terceiro lugar, os interesses humanos, ele acreditam nas provisões vindas do homem. Eles criam ídolos para si. O ídolo desse pessoal aqui, por causa de interpretações erradas, era Moisés. Porque na cabeça deles, de forma interpretativamente errada, eles acreditavam que Moisés era que tinha derramado o maná do céu. Porque ele diz aqui, né, ele diz assim, ó, no verso 30 ele diz: então disseram eles: que sinai fazes para que o vejamos e criemos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Não foi Moisés. Então, assim, a fé desse povo limitava-se a homens. Pessoas que são voltadas para si, elas não conseguem enxergar os feitos de Deus e a sua provisão. Pessoa com o pensamento voltado para os seus interesses, elas não conseguem enxergar o Deus vivo. Ela consegue enxergar apenas o visível. Elas interpretaram ali na lei, está lá em Êxodo capítulo 16, e havia uma tradição que dizia que o Messias que viria também iria derramar o maná que vinha do céu. Por isso que eles perguntam: que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Eles pensavam que o Messias viria também para prover esse maná todos os dias. Acho que esse povo estava com muita fome, pensando no maná. Uma fome de barriga vazia mesmo. Não uma fome espiritual, mas uma fome carnal. E aí, Deus, ele provê o verdadeiro pão do céu, que dá vida ao mundo. No verso 33 e 34 ele diz: que ele disse: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos desse pão. Eles queriam comer pão de qualquer jeito. E aí, interessante que eles, voltados para o seu interesse,
eles relutam em crer. E esse é o terceiro ponto. Quem está interessado em si, os interesses humanos, faz com que o homem relute em crer. Porque no verso 36, Jesus ele diz, porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Eles experimentaram os sinais aqui de Jesus. Mas eles viram apenas a comida que Jesus deu. Eles não viram quem Jesus era. Por isso não creram, porque estavam voltados para os seus interesses. Então, amados irmãos, nós devemos tomar muito cuidado para que não estejamos cultuando a Deus segundo os nossos próprios interesses. Porque aí nós nunca veremos a Deus como Ele é. Nunca tomamos um encontro salvífico com o Senhor enquanto nós estivermos centrados em nossos interesses. Né? E aí Deus ele se revela, porque no verso 35 ele diz, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jamais. Esses homens estavam atrás de pão de novo, porque estavam com fome, haviam comido um dia antes, mas já estava com fome de novo. E Jesus convida e se declara como o pão da vida, e convida para eles suprirem as suas necessidades básicas, que é do ser humano, que é comer e beber, de uma vez por todas. Isso como uma ilustração, porque a necessidade espiritual é justamente ilustrativamente como uma necessidade material. Só que Jesus ele supre a necessidade espiritual para sempre, porque o espírito ele é eterno. A carne ele vai se desvanecer, ele vai se deteriorar, mas o espírito ele vai subsistir a vida eterna. E o espírito ele vai necessitar desse pão que é do céu, desse pão que supre de uma vez por todas, para sempre, a necessidade humana, a necessidade espiritual. Jesus ele se revela, sabe? Ele preenche todos os anseios, esses anseios mais profundos do ser humano. E eu quero dizer uma coisa para você. Todo ser humano ele tem sede e fome de Deus. Todo ser humano ele tem fome e sede. Jesus, diante de uma fila para pegar água, ele abre a boca e diz, quem tiver sede, vem a mim e beba. Ele disse também para a mulher samaritana, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. Tem uma fome e uma sede de Deus aí dentro da sua alma que você talvez não se aperceba. Mas você precisa se aperceber que há uma sede, há uma necessidade essencial do ser humano, que ele precisa suprir, que essa necessidade precisa ser suprida, porque senão o homem vai morrer espiritualmente. E morrer espiritualmente significa a banição da presença de Deus para todo sempre. É o que a Bíblia diz. Onde você vai viver num ambiente sem Deus, onde nada vai dar certo na vida, onde tudo vai dar errado, onde o sofrimento é direto, sem parar, onde o sofrimento não para, ininterrupto, né? Então é para sempre. Você precisa pensar sobre isso, sobre sua alma. Queria convidar você a pensar sobre sua alma e não pensar como esses homens aqui. Enquanto esses homens pensavam no seu corpo, Jesus estava preocupado com a alma deles.
Porque o mais importante é a alma. Claro, o corpo também é importante e Jesus supre. Jesus supre tanto o corpo como a alma. A Bíblia diz que não há um justo que morra padecendo de fome. Não há. Deus, ele supre. Agora, a necessidade espiritual, ele está louco para suprir. Porque ele se declara como o pão da vida que desceu do céu, como o verbo vivo. E ele, note aqui que ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Porque ele diz aqui, porque eu desci do céu, no verso 38. Não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade, que vontade é essa? A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, há aqui uma vontade, essa vontade é uma vontade absoluta. É uma vontade, ou seja, isso quer dizer o quê? É uma vontade que será cumprida. Existe uma vontade permissiva, mas essa vontade é uma vontade absoluta, é uma vontade que se cumprirá. Aquilo a quem o Pai a deu, por intermédio do Filho, a Bíblia diz que o Filho não vai perder nenhum. Pelo contrário, vai ressuscitar no último dia. Vai ressuscitar. Ele diz, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir a mim e nele crer, tenha a vida eterna. E você precisa tomar uma posição de crer. Palavra-chave para essa passagem é crer no Filho do Homem. Frase-chave, né? É crer. Porque todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, amados irmãos, os sinais que Jesus aplicou na vida desse povo não diz respeito nem tanto a eles, mas muito mais a Deus. Muito mais diz respeito sobre Deus, sobre o que Deus é, sobre o que Deus quis mostrar aqui, sobre o que Deus quis se revelar. Deus queria que eles o vissem, porque todo homem que vira o Filho nele crê. Agora, o visse e cresce. Porque às vezes você pode ver com os olhos centrados nos interesses humanos, e aí você não vai crer. Porque é o seguinte, eles viram os sinais, mas não creram. Então, é preciso ver e crer. É preciso tomar esse posicionamento de crer. E eu queria perguntar para você, qual é a sua dificuldade de crer em Jesus? Qual é a sua dificuldade de crer no pão da vida, de receber o pão vivo que desceu do céu e que dá vida aos homens? E mais logo seguinte, no texto seguinte, ele vai dizer que o pão da vida é a carne que ele iria entregar na cruz. Esse é o pão, é a minha carne. Então aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue viverá eternamente. Ou seja, aquele que experimentar, aquele que crê. Porque quando a gente crê no Filho de Deus, a gente acaba experimentando, tendo essa experiência. E eu queria fazer uma segunda pergunta. Qual é a sua perspectiva de vida? Como é que você vê a vida? Você vê a vida no campo humano? No campo visível? Ou você consegue se aperceber a obra do Filho de Deus? Ou você consegue se aperceber que Jesus, ele ainda está vivo hoje? E que se revela por meio das Escrituras? E que se revela por meio da sua palavra pregada?
ao seu coração? Pense na sua alma. Você precisa crer no Cristo. Você é um espírito também. E você precisa cuidar do seu espírito. Você precisa pensar nele. Pense no espiritual. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui dessa terra. Porque as coisas daqui dessa terra são temporais, mas as que são do alto são eternas. Né? Convido a você a baixar sua cabeça, a orarmos. E se você crê nesta palavra, se você crê e leia direitinho esse texto para você entender como é que Jesus se manifesta. Ele se manifesta como Deus, querendo se mostrar para você, para que você creia naquele a quem o Senhor, o Deus Pai, enviou. Amém? Amado Deus, eu quero orar, meu Deus, por aqueles, meu Deus, que ainda estão no campo apenas meramente da carne, meramente temporais. Que eles possam abrir os olhos, meu Deus. Que o Senhor possa abrir os olhos, Senhor, em resgate, numa obra de resgate. De esclarecer, meu Deus, quem é o teu filho. Para que eles possam experimentar o pão vivo que desceu do céu. E assim ter a vida eterna e ressuscitar, Pai, no último dia. Isso é uma vontade, meu Deus, que vai se cumprir para aquele que crê. Para aquele que crê, Pai, eu creio. Eu creio, meu Deus, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor prometeu, o Senhor fará. Eu creio nessa promessa. Eu creio nessa promessa que aquele que crê terá a vida eterna e será ressurreto no último dia. Então, eu aguardo, Pai, a sua vinda e a sua ressurreição. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, para aqueles que já creram. Que o Senhor enche de esperança e que renove a esperança daqueles que creram, em nome de Jesus. Assim, Pai, eu te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conhecereis